der certo lá, então já estamos gravando, tá, doutor? Muito bem. Então, são 2 horas. Eu vou parar só um pouquinho para ver se o YouTube está transmitindo. E... Oh, Jesus, Maria, José. Ai, ai, ai. Não sei se eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Transmitir a sessão. Ai, 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 ai. A boa notícia é que nos Estados Unidos já... Aham. Os Estados Unidos, o quê? O que tem os Estados Unidos? Doutor Luiz, não estou te ouvindo. Doutor Luiz, perdi. Ah, ai, caraca. Ai, que saco. Doutor Luiz. Oh, meu Deus. Sim, está tudo bem. Ah, tá bem, né? Tudo bem. Bom, então tá. Vamos começar então. Eu vou dar início, né? Porque eu digo que uma qualidade da enfermeira é ser pontual, né? Um plantão, administração de um medicamento, uma consulta, a pontualidade ela já demonstra respeito. Então, eu considero uma das maiores qualidades. Então, vamos dar início. Eu vou pedir desculpas a quem estiver assistindo, já convidei um colega para entrar na sala, porque estamos talvez com um problema com a transmissão no YouTube, mas a reunião está sendo gravada e, posteriormente, nós colocaremos no YouTube para registro dessa atividade. Eu preparei uma apresentação aqui e vou ler para darmos uma inaugurada na nossa sala digital. Então, essa comunidade Enfermeira Digital. A todos que estão nos acompanhando ou participando da comunidade, a nossa gratidão, né? A sua presença é importante e nós precisamos nos fortalecer para a consolidação da estratégia de saúde digital no Brasil e no mundo, porque em todos os lugares isso está acontecendo. O principal propósito da nossa comunidade Enfermeira Digital, e usando aqui o espaço virtual na Rede Nacional de Pesquisa, é que ela foi criada para promover a inovação, a incorporação de tecnologias de informação e comunicação nos cuidados de saúde, a qualificar o encontro clínico paciente-enfermeira, bem como a garantir que há uma maior conexão digital das pessoas e populações vulneráveis ao Sistema Único de Saúde. Igualmente, esta comunidade trabalha para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5,
que é a igualdade de gênero. Antes da apresentação do nosso convidado, temos um convidado aqui na casa, né? Então, está chegando. Eu quero apresentar o Dr. Luiz Lapão, que aceitou muito generosamente o nosso convite. Ele é pesquisador e docente de saúde pública internacional no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, né? Atua no Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para Políticas e Planejamento da Força de Trabalho em Saúde, no caso, enfermagem é uma das maiores forças de trabalho na área da saúde. É também auditor da Comissão Europeia para Sistemas de Informação em Saúde, preside uma ONG de cooperação e desenvolvimento, e também atuou como diretor do programa no Ministério da Saúde e também é responsável pelo treinamento em gestão e liderança para gerentes da atenção primária à saúde em Portugal. Isto posto, estamos aqui com outro colega da rede pública, Ciônio, mas eu passo a palavra para o doutor Luiz Lapão, com os nossos agradecimentos e na intenção de que esta tarde seja bastante profícua. Doutor Luiz, por favor, o senhor está com a palavra, vou lhe dar o privilégio de apresentador. Muito boa tarde, muito obrigado. Pode falar isso. O privilégio é meu estar aqui convosco, estar de volta ao Brasil ao fim de um ano de Covid, não é? Que nos tem limitado naquilo que é as nossas capacidades de chegar a outros sítios, não é? E portanto, eu que queria aqui partilhar convosco aqui algumas reflexões, alguns estudos nossos que temos desenvolvido nos últimos anos e ser muito concreto e realista com aquilo que podemos fazer. Antes de mais, obrigado pelo convite e pronto, espero que qualquer dúvida e questão que tenham possam colocar no sistema e eventualmente podem me enviar um mail depois, terei em responder. A enfermagem está em transformação. O ano passado foi o ano internacional da enfermagem e eu também, como sou presidente do Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, tenho uma estudada crescida naquilo que é a importância da enfermagem, não só naquilo que tem sido a pandemia, mas também no dia-a-dia dos hospitais, no dia-a-dia dos centros de saúde, no dia-a-dia dos cuidados, no dia-a-dia do comportamento, no dia-a-dia da promoção de saúde e aqui na área digital é ainda mais relevante o potencial e a força que podem ter. É óbvio que temos que mencionar todo o esforço a ser feito nesta questão do Covid-19, Covid-19. Há dias foi uma enfermeira que cantou o hino lá nos Estados Unidos, não é? E, portanto, há claramente, felizmente, o reconhecimento da sociedade pelo esforço e pela dedicação da enfermagem e espero que se perceba, os políticos, os decisores, percebam a importância de termos bons enfermeiros capacitados em número, em competências e, portanto, é um desafio importante, não é? Mas também é importante pensar que a lógica da enfermagem e o papel do enfermeiro também tem aqui muito a ver com a própria organização dos serviços de saúde. Muitos têm dito, sobretudo desde a Alma-Ata, em 1978, da importância de termos sistemas de cobertura universal. E agora, uma vez mais, com o Covid-19 e sobretudo agora com a perspectiva da vacinação, tem-se visto que os países que têm sistemas públicos nacionais estão mais bem preparados para lidar com estas questões. Mas, sobretudo, é preciso pensar que a saúde não é só dos ricos. A saúde é para todos, porque se eu tiver uma saúde dividida entre ricos e pobres, o sistema não vai funcionar, não é?
como basta ver agora com a questão da pandemia. E, portanto, é preciso pensar a lógica da enfermagem digital, mas também como componente daquilo que é um sistema de cobertura universal. Outro aspecto importante que eu queria começar a falar é que esta pandemia também nos trouxe aqui algo relevante, que é a importância da ciência. E na enfermagem também isto acontece. Queremos cada vez mais uma enfermagem baseada na evidência, queremos mais investigação em enfermagem, queremos que, de alguma maneira, o papel da enfermagem seja levado ao mais alto nível. Eu aproveito para dizer que tenho colaborado bastante com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, a quem, se tiver alguém a ouvir de lá, presto os meus cumprimentos, porque estive com eles em 2019 numa escola de altos estudos e que foi de grande qualidade e portanto, tem lá excelentes profissionais e que muito estimo, mas também tem colaborado com outras escolas, nomeadamente a Escola de Ciências da Saúde de Brasília, que faz um esforço de ensinar medicina e enfermagem quase em simultâneo, que também é um desafio interessante e que também tem lá colegas que também estimo muito. E, portanto, há aqui, eu vejo no Brasil, não é, que há um esforço grande em desenvolver, em apostar, em puxar pela enfermagem e, neste aspecto, estamos a ver também esta rede nova da enfermagem digital. Mas é preciso dizer as coisas como deve ser, não é? Portanto, isto é um artigo do Henrique Topol, do princípio de abril do ano passado, que vem mencionar aquilo que poucas pessoas têm dito, não é? Temos sabido que tem havido evolução positiva da utilização de tecnologias digitais, da telemedicina, etc. Mas é preciso dizer que falhámos. Não é? Devíamos estar preparados, devíamos estar melhor preparados para isso, não estávamos preparados. Portanto, espero que aprendamos com o que fizemos ou o que não fizemos e que para a próxima estejamos mais preparados. Por isso é preciso, de facto, os enfermeiros também assumam o seu papel nesta área e que posso dizer-vos que em muitos países europeus, sobretudo do norte da Europa, líderes daquilo que é a saúde digital. Porque serão eles o grande, eu tenho em crer que em muitos aspectos é um enfermeiro, é a enfermeira, que será o ponto de contacto próximo do doente e onde as tecnologias digitais podem ter um papel absolutamente fantástico. Mas a digitalização é uma oportunidade, mas também é uma ameaça. E, portanto, temos aqui a curva daquilo que é a Internet das Coisas, Internet of Things, que está a crescer. Nós, se virmos em conta aquilo que temos em nossas casas, notamos que cada vez temos mais sensores para as portas, para as janelas, para o alarme, para o portão, das chaves, etc. Portanto, tem muitos sensores e nos telemóveis, é? dos celulares, e, portanto, isto começa a ter uma dimensão muito grande. Só que na área da saúde é preciso perceber como é que eu vou utilizar estas tecnologias e como é que elas podem ser úteis, não é? E, na verdade, é preciso saber, e não é só querer, é preciso saber, e é isso que eu vou falar a seguir. Nós tivemos um projeto agora recentemente, e estamos a trabalhar nele, que é o projeto Primary Care de COVID-19, que é um projeto que é desenvolver uma plataforma digital para médicos e enfermeiros, para cuidados primários, para atenção primária, e que envolve aqui a participação ativa muito da enfermagem, no sentido de, nesta lógica do acesso universal, da atenção primária, da importância de gerir doentes crónicos em alturas de Covid, não é? E que não podem vir e não têm, para reduzir o risco, não é, de virem ao centro de saúde. Estas plataformas podem ajudar o médico, o enfermeiro, a gerir o doente, a garantir que ele não se desequilibre em termos terapêuticos. Eu falarei mais adiante um pouco mais sobre isso. Também temos que pensar aquilo que têm sido as reflexões, e várias têm sido as reflexões sobre o que será a enfermagem do futuro. E que falam de um enfermeiro que
que pensa na pessoa, pensa nas famílias, nas comunidades, tem liderança no desenvolvimento de modelos colaborativos, não é? De prática colaborativa, com os médicos, com os agentes comunitários, que representa uma voz do indivíduo, das famílias, das comunidades, está atenta ao que se passa nas comunidades, tem novas competências que têm a ver com competências avançadas para aspectos mais técnicos, tem competências ligadas à atenção primária, ao cuidado na comunidade, tem competências de liderança, de comunicação, cada vez mais importantes e notoriamente muito importantes na enfermagem digital. Mas também serve de agente para ajudar o sistema a ser mais criativo e de alguma maneira desenvolver pontes para uma melhor forma de prestar cuidados de saúde e não esquecendo a importância da investigação, que é uma forma muito importante de gerar conhecimento, e conhecimento que pode depois ajudar a mudar os sistemas e pode criar melhorias desses sistemas. Mas também é importante, e agora também em tempos de Covid-19 estamos a ver isso, que é a questão de tem que haver preocupação com o bem-estar e com a resiliência dos profissionais. Eventualmente também o papel naquilo que são as novas emergências, não é? O papel que tem que ter. Quando falamos de sistemas de informação e saúde digital, só tenho aqui 4 notícias rápidas, não é muito relevante. A questão é que com frequência surgem notícias nos mídias a dizer que o sistema não funcionou, que há bugs, que o sistema informático não permite que passem receitas, não permite que aqui no NHS em Inglaterra o sistema falhou, aqui e acolá, gastou-se muito dinheiro. De facto, as coisas, muitas vezes, os próprios sistemas de informação e informática não dão as melhores respostas. E por que é que isto acontece? Acontece porque muitos desses sistemas não foram bem feitos, não é? Foram feitos a pensar no tipo de modelos industriais, de serviços, e não tiveram preocupação daquilo que são os processos e as preocupações dos enfermeiros, e por isso temos aqui temos que salientar a importância dos enfermeiros no desenvolvimento de sistemas digitais da saúde. Portanto, eu espero ver nos próximos anos, com a evolução da área digital, que cada vez mais médicos, enfermeiros, técnicos, gestores de saúde participem no desenho e na implementação de sistemas digitais. Porque sem isso, o sistema não vai funcionar. E vão ouvir-me dizer isto nos próximos minutos várias vezes. E aqui podem olhar para esta fotografia, vemos aqui um profissional de saúde desesperado com o computador, vemos um enfermeiro aqui preocupado com os processos não funcionam, com algum problema, e vemos do lado esquerdo um medicamento. Né? A questão é que os medicamentos, e muitos de vós saberão melhor do que eu, são altamente investigados, testados, para garantir que, quando é dado ao doente, eles vão ter um papel que é esperado que aconteça. Não é? Enquanto que o sistema de informação tem uma importância colossal, ninguém quer saber deles. Portanto, não são feitos, não há rigor na sua implementação, não são testados, não são validados, não são certificados cientificamente. Portanto, eu acho que é importante pensarmos que precisamos ter sistemas de informação como tecnologia mais bem validada. Outro aspecto relevante para os próximos anos é que, de facto, aqui estas tendências muito importantes. Por um lado, estamos a ver, em termos demográficos, o envelhecimento das populações. Por outro lado, o outro facto é que o comportamento das pessoas está a levar a aumento das doenças crónicas e que começa a ser um problema cada vez mais grave, mesmo no Brasil, que é uma população jovem, no Brasil e a África, com populações jovens, começam já a ter, efetivamente, problemas ligados ao aumento das doenças crónicas. Por outro lado, também há cada vez mais falta de profissionais, um envelhecimento, muitas vezes um envelhecimento dos próprios recursos humanos, e, por outro lado, os custos, nomeadamente daquilo que é a multimorbilidade ou comorbilidade,
que faz com que aqueles doentes crónicos com mais de 2 ou 3 doenças acabam por ter um impacto muito grande em termos de custos. Portanto, estes são problemas complexos que, de alguma maneira, fazem-nos pensar que estamos perante aquilo, uma tempestade perfeita, não é? Que pode acontecer em breve, não é? O envelhecimento, as doenças, a polifarmácia, a mudança climática, que também está a ter impactos muito graves, não é? Os custos elevados, a própria digitalização, as novas tecnologias e, sobretudo, uma coisa muito interessante que é efetivamente o novo comportamento das pessoas, dos doentes, não é? E das pessoas, não é? Dos mais jovens, cada vez mais ligados à internet, e por isso começam a haver condições que são completamente distintas daquilo que existiam anteriormente. E por isso é muito relevante pensarmos que estamos perante uma tempestade perfeita, que, apesar de tudo, já há aqui uma notícia a dizer que já antes do Covid-19 já havia a dizer que estamos quase numa tempestade perfeita em termos de capacidade do sistema, mas aqui na lógica agora com o inverno, na Europa, não é? no hemisfério norte, a questão da gripe, a questão do Covid-19, a questão dos atrasos nas consultas e nas cirurgias, está de facto a criar aquilo que eu considero uma tempestade perfeita, que é uma tempestade muito difícil de gerir, não é? Mas há um outro aspecto que eu acho que é importante e em que a enfermagem pode ter um papel relevante. É que tem a ver com a eficiência dos serviços. Não é? E aqui este gráfico mostra que os serviços de saúde são os mais ineficientes. E por isso é que precisamos de pensar na lógica da transformação digital. E para quê? Para que, em primeiro lugar, tornar os processos mais eficientes e, por outro lado, digitalizar algumas dessas componentes. A ideia não é digitalizar tudo. Vamos continuar a precisar de pessoas, vamos continuar a precisar do toque nas mãos e da conversa das pessoas, mas a digitalização pode ajudar imenso em termos de eficiência. E esta eficiência surge também pela mudança do paradigma de saúde. Porque temos que procurar, o paradigma procura que caminhemos no sentido de reduzir os cuidados agudos para termos cada vez um modelo mais proativo de cuidados, mais próximo das comunidades, mais a pensar na qualidade de vida, na gestão das doenças crónicas, na vida independente portanto, com isso também estamos a reduzir efetivamente o custo de cada cuidado. Não é? Por isso é mudança de paradigma, não é? É uma mudança de paradigma que, de alguma maneira, vem logo com aquilo que é a atenção primária, não é? Que é a ideia de proximidade das populações, de estar mais atento com aquilo que são os problemas de saúde, evitando que agravem e que as pessoas acabem por cair no hospital. Portanto, tem muito a ver com a organização dos cuidados e a forma como integramos os cuidados agudos com os cuidados comunitários. E por isto, em termos daquilo que eu chamo a transformação digital de serviços de saúde, temos que pensar em 3 dimensões. E por isso é que é difícil, não é? Toda a gente fala de transformação digital, mas isto é algo muito, muito difícil, porque obriga aqui a ter conhecimentos digitais muito fortes, porque, como compreendem, existem muitas tecnologias disponíveis, existem muitos softwares, muitas aplicações e tem que haver alguma sabedoria na seleção destas tecnologias, na adequação das tecnologias, na integração com os próprios sistemas que existem nos serviços. Por outro lado, também preciso conhecer os processos. É preciso, porque se eu tenho um processo de trabalho e tenho uma aplicação que funciona de outra maneira, aquilo não vai funcionar, só vai gerar problemas, não é? E, portanto, eu tenho que ir aqui, e é este alinhamento que é das coisas mais difíceis. E depois temos de ter uma força de trabalho capacitada, não é? Que saiba lidar com as tecnologias, saiba lidar com os processos, saiba lidar com as pessoas. E, portanto, isto é um desejo, é um caminho, mas é um caminho longo e é difícil porque precisamos, de facto, de ter pessoas capacitadas e que o saibam fazer. Um dos aspectos relevantes com a tecnologia, a evolução da tecnologia, é que ela começa por evoluir a nível dos transistores, dos computadores, da computação,
depois passa de uma maneira para aquilo que são os sensores e para a internet das coisas e passa para os celulares e compete-nos a nós, inovadores, enfermeiros que estamos no terreno, de conseguir enquadrar estas tecnologias naquilo que é o contexto da saúde. Sem isto não vai funcionar, não é? Existem uma miríade de apps na saúde que não funcionam, são perfeitamente inúteis. Eu conheço muito poucas que são úteis e interessantes. Hoje em dia fala-se muito do Trace Covid, não é? Dos aplicativos para fazer o contact tracing dos doentes com Covid e claramente não funcionou porque foi mal pensado. Não é? Mas também há questões de burla, não é? Este é um caso deste Aura Life, foi um aplicativo que usava um conjunto de sensores para supostamente medir a tensão arterial e que falhava 80% das vezes e que foi a uma universidade que conseguiu, em Johns Hopkins, que conseguiu mostrar que era uma burla, que não funcionava, tinha imensos problemas, mesmo às vezes que funcionava, tinha alguma dificuldade na leitura e, portanto, temos que estar atentos, temos que certificar, temos que saber que tecnologias fazem sentido utilizar. Mas também temos que pensar no 5G, que é algo que está a aparecer agora nos países, mas que tem também as suas preocupações, porque aumentará o acesso e se o acesso for mau, não for para o bem, poderá criar problemas e temos de estar atentos. Mas queria-vos falar agora de um exemplo que eu considero dos exemplos mais importantes que eu conheço de telemedicina e de uma maneira de saúde digital. Este é um caso que publicámos o ano passado, um artigo sobre 20 anos do serviço de telemedicina da Universidade de Coimbra. E que tem aqui a curva, não é? Estão a ver aqui a curva que no primeiro ano começou com 19, depois passou por 118, depois para 302. Isto mostra aqui a mensagem mais importante que eu tenho para dizer, não é? Que é, os serviços de saúde digital levam tempo a amadurecer, é um processo colaborativo, é um processo que, ao fim de uns anos, depois dará os seus lucros se nós tivermos esta capacidade de aprender e de melhorar o sistema. E por isso, traçar estes valores, o número de consultas que são feitas, ajuda-nos a perceber este processo contínuo de melhoria de aprendizagem. Mas também mostra aqui, neste quadro, neste modelo Momentum, de olhar para o desenvolvimento da telemedicina, mostra-nos que temos que levar a sério o desafio da implementação. Não basta chegar à loja, não basta comprar na internet, é preciso saber implementar. Não é? E aqui este modelo fala em 18 fatores críticos de sucesso, desde envolver as pessoas, desde haver uma liderança, haver um modelo de negócio, haver identificação dos clientes principais, haver um processo de gestão da mudança, ter em conta as questões legais e de segurança, ter em conta as questões de privacidade e, portanto, e a infraestrutura. Portanto, há aqui um conjunto de áreas que têm que ser pensadas com seriedade para garantir que o sistema não vai falhar. Mas estamos a focar-nos cada vez mais naquilo que é os cuidados de enfermagem, não é? E a lógica de usar estas tecnologias, como mostra aqui esta fotografia, e na eventualidade de acompanhar doentes à distância, de forma integrada nos cuidados e não dispersa. Mas o que é isto da enfermagem digital? Não é? Isto é algo que está a ser definido, eu acho é algo que esta rede que está a dar o seu início hoje irá discutir nos próximos tempos, estou certo. Eu irei dar a minha opinião também sobre isto, mas para mim, em primeiro lugar, é algo que está integrado com os cuidados, é um meio alternativo, é um meio, para além do telefone, é um meio que vai mais longe, que permite a integração de dados e de informação. E, portanto, para conseguirmos desenvolver a oportunidade da enfermagem digital, nós precisamos pensar a reengenharia do sistema, pensar a inovação e temos que usar modelos científicos.
E a inovação, temos aqui um quadro de inovação, é ter sucesso em tentar novas formas de trabalho com valor acrescentado, é procurar, é tentar várias vezes, falhando umas, conseguindo outras coisas agora e acolá, no sentido de chegar à solução que faça sentido. O modelo teórico com que eu trabalho é o chamado Design Science Research Methodology, que vimos aqui na imagem. É um modelo que foi desenvolvido pelo Avner e pelo Peffers, e que aqui vemos um framework, um quadro de referência, não é? E que passa por perceber bem qual é o problema que temos de trabalhar, não é? Qual é que é o problema da enfermagem, qual é o motivo para que eu precisar de olhar para esse problema, como é que eu vou definir como é que eu vou definir uma solução para resolver este problema, como é que eu vou desenvolver a partir daqui uma solução, e como é que eu vou testá-la, demonstrar que ela funciona em determinado tipo de contexto, avaliá-la e comunicar o sucesso. Por exemplo, nos cuidados da enfermagem, podemos pensar que a identificação do problema e motivação. O que é que se passa na nossa enfermaria? Onde há falhas nos cuidados? Que processos atrasam os cuidados? O que é que não está a ser bem feito? Não é? E validando este tipo de problemas, eu posso começar a pensar, ok, o que é que eu preciso, segundo passo, o que é que eu preciso para definir um objetivo da solução? Como é que eu vou procurar outras soluções? Como é que eu vou pensar o digital para que ultrapassar este tipo de problemas? E também, na área do design e desenvolvimento, conjuntamente com a equipa, desenvolver a solução, melhoria dos processos, a gestão, usar a tecnologia digital correta. Na demonstração é perceber como funciona no contexto real, com enfermeiros reais, e olhar, por exemplo, que incentivos, que outros indicadores podem ser importantes. A avaliação é muito importante porque vai permitir-nos aprender com cada uma destas, com cada um destes pilotos de inovação, a conseguirmos perceber o que é que funcionou, o que é que não funcionou e ser corrigido. E, por fim, a ideia de difundir a inovação através do aprender com o que foi feito e teorizar sobre o que foi feito. Um dos nossos estudos tinha a ver com a questão da higienização das mãos, não é? E os enfermeiros diziam sempre, e os médicos, que também foram estudados aqui, diziam sempre que não têm tempo. E nós fomos estudar o que é que se passava, porque é que eles não têm tempo. E vimos, não vai dar tempo agora a explicar muito a detalhe, mas vimos que muitas das tarefas que faziam era ir à procura de medicamentos, ir à procura de materiais, recebiam chamadas telefónicas, eram interrompidos nas consultas, eram interrompidos nos procedimentos, faltava material, a questão da organização do trabalho é uma questão fundamental e claramente vimos que falhava aqui. Também foi possível, por exemplo, usar ferramentas do Lean, como aqui o Spaghetti Diagram, para perceber como é que se moviam os enfermeiros numa enfermaria e perceber onde é que havia as barreiras, as dificuldades que pudéssemos, em termos processuais, ultrapassar. E, por exemplo, o nosso projeto Osiris foi criar um sistema de informação para lidar com a higienização das mãos. Primeiro, começou a tentar perceber o que é que se passava, qual era o problema, porque é que os enfermeiros não tinham tempo para higienizar as mãos, porque é que falhavam tanto, e acabamos por desenvolver uma arquitetura com GSM, com Wi-Fi, com a Indoor Location, que já vou explicar, e com gamificação. Portanto, o que nós fizemos foi basicamente desenvolver um sistema é quase um jogo, em que os enfermeiros são identificados pelo chapéu que têm e pela cor do chapéu, pela touca, obrigado. Pela cor da touca, não estava a sair. E, portanto, para manter alguma independência. E aqui vemos, em tempo real, é possível saber quem é que está a higienizar mais as mãos e quem está a falhar mais. E isto em tempo real. E isto permite, de uma forma proativa, ajudar os enfermeiros a ser melhores profissionais, sem ter um chicote, ninguém a chatear, eles próprios podem ver com a tecnologia. E aqui temos uma fotografia em condições reais. Eu só queria explicar uma coisa aqui, que é, de facto, tínhamos sensores junto da substância alcoólica de higienização e tínhamos sensores junto da bolha do doente, não é?
e conseguimos medir quando é que estavam a higienizar as mãos e quando estavam na bolha. E, portanto, sempre que o enfermeiro esquecia de higienizar as mãos antes de passar pela bolha, tinha um ponto negativo e, portanto, chegámos a estes valores. E, portanto, com a tecnologia digital conseguimos efetivamente melhorar processos e garantir melhor qualidade, mais segurança para os doentes. Mas também há um aspecto que eu gostaria de mencionar aqui, porque é-se muito falado, hoje em dia fala-se muito da inteligência artificial. Eu queria trazer-vos uma brincadeira que até foi passada no Brasil, não é? E vão perceber, quem conhece São Paulo, vão perceber o exercício que eu fiz, mas é para nos mostrar como é que isto faz sentido. É óbvio que a inteligência artificial vai ter um futuro muito importante na saúde. Vai ter. Ainda não tem, não é? Estamos a desenvolver coisas, há muitos processos importantes a serem testados, sobretudo um dos problemas importantes tem a ver com a falta de dados concretos para aplicarmos os conceitos de inteligência artificial. E aqui, por exemplo, tem aqui um artigo em que mostra que, por exemplo, os sistemas ainda estão a falhar, não é? Ainda tem, por exemplo, na área do cancro, que é uma área que está a ser muito desenvolvida neste momento, que é uma das áreas mais relevantes para a saúde, mas que ainda tem falhas e, portanto, temos de estar atentos àquilo que é a inteligência artificial. Mas no futuro vamos ter aplicações que vão ao longo de todo o espectro da vida das pessoas, desde o antes do nascimento até à morte, e, portanto, será uma fonte importante para ajudar a decisão dos médicos, dos enfermeiros, dos gestores, das próprias pessoas. Mas aquilo que eu vos quero trazer aqui é uma metáfora do GPS. Pronto, isto foi tirado, são duas fotos tiradas numa viagem do centro de São Paulo para o aeroporto, não é? É que supostamente ia levar 2 horas e este taxista foi espetacular, foi uma pessoa impressionante, passou o tempo a tentar otimizar os caminhos, a procurar, foi na hora de ponta, não é? Tentou e conseguiu minimizar com a sua análise de dados, com a sua informação do sistema de informação, conseguiu aqui melhorar em 20 minutos, não é? E, portanto, melhorou a distância, o procedimento em 16%. O que estamos à espera da inteligência artificial é mais ou menos isto, é que nos permita otimizar caminhos na saúde. Mas são melhorias de 10, 20%. Portanto, não vai ser a maravilha de todo o universo, não é? Portanto, temos de ter consciência que vão ser importantes as práticas de inteligência artificial, mas não serão mais do que isto. Outro aspecto importante da inteligência artificial, nomeadamente também na área da enfermagem, é a questão da participação, não é? Estamos a desenvolver sistemas de inteligência artificial que implicam trabalho na enfermaria, tem que haver trabalho de enfermeiros envolvidos. E por isso não podemos acreditar num aplicativo que vem de uma empresa qualquer que não conhece a nossa enfermaria, que não conhece o nosso contexto, que nunca foi testado. Portanto, temos que, de facto, cada vez mais ver desenvolvimentos desta área que impliquem a participação ativa dos enfermeiros e dos médicos e dos gestores. Voltando aqui ao nosso trabalho, que é recente, desta plataforma digital para suportar doentes crónicos e com Covid, na lógica da atenção primária, em que há aqui um papel importante também da enfermagem e da medicina. E, portanto, este projeto foi feito em contexto, não é? Estão a ver aqui a fotografia, foi numa das reuniões de trabalho com os médicos e enfermeiros do Centro de Saúde, e é claramente a perspectiva de onde é que faz sentido e pensar a lógica da enfermagem digital. É óbvio que não queria deixar de ser que está aqui a equipa, em baixo está a equipa que trabalha comigo, e aqui no meio estão duas equipas do Centro de Saúde, e é muito importante pensarmos que muitos destes desafios da inovação do Serviço de Saúde passam também por ligação às universidades, em que, com o seu conhecimento, ajudam a efetivar os problemas e encontrar caminhos mais relevantes para isso. Há um outro aspecto que eu queria mencionar, relevante para pensar toda esta lógica dos serviços e a lógica do enfermeiro digital, que é o chamado Chronic Care Model, que aqui partilha, é um estudo feito com uma colega minha, uma ex-aluna minha, doutoramento, e agora colega, foi feita no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que mostrou um bocadinho como é que o sistema funcionava. Eu tenho aqui uma versão em português, e, portanto, o modelo de atenção crónica,
que tem a ver ao pensar como é que nós olhamos para o sistema de maneira que se torna mais resiliente e mais ativo, em que eu tenho equipas de saúde mais ativa, mais preparada, mas também tenho usuários mais informados, mais ativos, e, portanto, toda a enfermagem digital tem que passar por isso, por enfermeiros mais preparados, usuários também mais receptivos à participação via digital, mas isso implica, olhamos para cima, vimos o reforço do recurso da comunidade, vimos que é importante os sistemas de atenção à saúde, no autocuidado, nos sistemas de informação que apoiam efetivamente os serviços, o suporte à decisão, e, portanto, toda esta perspectiva de pegar naquilo que é a atenção primária, na sua essência, e dar-lhe uma dimensão digital em que eu vou procurar, sobretudo, aquelas áreas em que o doente ou o usuário não precisa de vir à consulta, não é? Por exemplo, antes de falar do microdesenvolvimento do sistema, uma das áreas que tem sido falado muito e estão a começar a usar no sistema são as grávidas, não é? As grávidas, existem protocolos bem definidos e muitas delas podem ser acompanhadas à distância por uma enfermeira, de modo a que não precisam de ir ao centro de saúde. E, portanto, é uma área que pode ter muito impacto. Mas também usamos referências científicas para demonstrar como é que se faz efetivamente intervenções com doentes com multimorbilidade. E só aqui uma pequena imagem do sistema de informação, que basta clicar para fazer uma ligação Zoom de telemedicina, tem um modelo SOAP. Aqui está aqui um exemplo comigo e com um médico. Estamos a testar o sistema e o sistema permite dashboard, tem dados químicos, bioquímicos, tem dados fisiológicos, tem gráficos e também tem aqui, portanto, permite monitorar aqui a tensão arterial que o doente vai colocando, e também tem aqui do lado direito, temos a versão app, não é? A versão que é vista no telemóvel e que permite também que as pessoas sejam acompanhadas mesmo estando fora de casa, não é? E, portanto, aqui com estes dados é possível agendar com frequência as consultas de enfermagem que possam verificar se o doente crónico com algum problema mais grave possa ser acompanhado mensalmente, quinzenalmente, e pode olhar para os dados, pode falar com ele, pode registar o que se passa. Nós temos também já incluído, por exemplo, no sistema a dor, não é? É possível pedir aos doentes para registrar o que é que eles pensam sobre a dor de uma forma sistemática. Portanto, a tecnologia pode, de facto, servir de braço direito àquilo que é o trabalho dos enfermeiros. Mas também aquilo que tem a ver com o acompanhamento, aqui também são alguns enfermeiros que estão a trabalhar neste projeto em Moçambique, que usam este sistema, o Infomóvel, que permite, com algoritmos simples, acompanhar doentes com HIV-Sida e registá-los por GPS, garantir que eles tomam a medicação e, portanto, há cada vez mais uma maioria de tecnologias que podem efetivamente ser um contributo relevante para o trabalho de profissionais de saúde no terreno. Para terminar, mais 3 mensagens. Primeiro, lembrando que, de facto, o ano passado foi o ano internacional do enfermeiro e que precisamos efetivamente de puxar pela enfermagem, pela liderança na enfermagem e pela importância da saúde digital na enfermagem. E por isso espero que esta minha comunicação hoje possa ajudar a inspirar a ir mais longe. Por outro lado, também aquilo que a OMS está a fazer em termos de aposta para o modelo de força de trabalho para 2030, em que com o nosso contributo também, porque nós somos sempre colaboradores da OMS, também permitiu que fosse incluída a dimensão da digitalização e neste momento a OMS está muito preocupada e apostada nesta área. E de facto temos que pensar que aqui está um pequeno cartoon a explicar o que é que será o enfermeiro ou a enfermeira do futuro, com um conjunto de dispositivos e com uns
a jato e tudo mais para ser rápida, para não perder tempo no corredor, e portanto é uma brincadeira, naturalmente, não é? Mas o facto é que a enfermagem digital e a complexidade associada às atividades de enfermagem, temos que reconhecer, obrigam efetivamente ao aperfeiçoamento das competências de enfermagem. Mais competências técnicas, melhor comunicação, gestão e inovação e, sobretudo, compreensão mínima das tecnologias. Não aceitar qualquer coisa. Não toda a tecnologia é boa. Tem que ser validada e tem que ser testada. Antes de terminar, eu quando estive em Ribeirão Preto o ano passado, aliás, há 2 anos, apanhei uma gripe e fui tratado pelo SUS. Este é o médico que me tratou de mim, fui muito bem tratado. Fiquei muito impressionado com a forma de funcionar e a atenção que deram à minha pessoa. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou disponível para algumas questões que queiram colocar e tenho aqui o meu e-mail. Obrigado. Doutor Luiz, nós é que agradecemos, né, a sua apresentação. Infelizmente, nós não conseguimos transmitir pelo YouTube, então vamos aproveitar o debate apenas com os colegas que estão presentes aqui na nossa sala. Mas antes de passar a palavra para algum deles, eu gostaria de registrar, espera um instantinho só aqui, espera aí que a gente ainda sofre aqui um pouco com a... Eu gostaria de registrar que, em termos de conferência inaugural da nossa comunidade, a sua palestra atendeu plenamente. Inclusive, há elementos nela que seguramente nós iremos trabalhar ao longo do tempo, né? Porque não só a definição diária, né, a consolidação diária, mas as diversas tecnologias, mas principalmente, digamos assim, um novo olhar, ou a forma de trabalho, ao encontro clínico, ao encontro clínico, a relação da enfermeira com seu paciente, mediada por tecnologias, bem como essa relação com a equipe interprofissional e com o sistema como um todo, não é? Então, eu gostaria de frisar nessa minha fala, em ver as tecnologias como recurso para um maior acesso das populações socialmente vulneráveis, o enfrentamento dos determinantes sociais de saúde, e não nos interessa as tecnologias como mais uma barreira ou como mais uma forma de privilégio. Então, é nesse sentido que a comunidade se instala. Ela se instala para se integrar, mas para atuar também na defensoria do uso desses recursos, dessas tecnologias que são muito necessárias, mas para qualificar cada vez mais o acesso ao sistema de saúde. E eu vou copiar esse mote, eu não me lembro agora de onde eu li, mas é o seguinte: digital não significa distante. Então, na verdade, as tecnologias digitais, elas estão à nossa disposição, temos que nos apropriar delas para qualificarmos o encontro clínico e ficarmos cada vez mais próximas, com maior interação, com maior conexão com pacientes, família, comunidade e populações. Então, a sua preleção traz inúmeros elementos, as suas pesquisas, os seus trabalhos, a sua vivência, com o qual nós deveremos trabalhar ao longo da consolidação dessa comunidade. Eu vou agradecer, vou tirar o seu privilégio aqui de apresentador e pedir aos colegas para se inscrever aí para, como eu vou dizer, para aproveitar que somos poucos aqui na sala, mas com qualidade, para explorar bem a contribuição do Dr. Luiz. Algum colega?
Bom, então eu falo. Doutor Luiz, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, né, que essa é uma das finalidades da comunidade, mas da sua parte, da importância de enfermeiros e outros profissionais de saúde, digamos assim, se aproximarem do aprendizado de tecnologias de informática, de programação, de computação, pelo menos num nível básico que seja suficiente para manter o diálogo com os técnicos de TI e poder realmente fazer com que a geração das tecnologias seja centrada no usuário, né? Poder realmente explorar isso. Eu falo porque eu mesma, depois de 30 e tantos anos, agora sou aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de Informática em Saúde, mas sempre tangenciei, sempre estive envolvida, que nós somos dinossauros, né? Nós aprendemos tecnologia por ensaio e erro, né? Mas mesmo assim ainda sinto a necessidade de uma educação formal para poder fazer esse diálogo. Eu gostaria de ouvir mais do senhor sobre isso. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que não há necessidade de qualquer enfermeiro, ou médico, ou gestor sentir-se inferior ao informático. Antes, pelo contrário, tem que ser o contrário. Deve ser o informático que deve fazer as pontes com a enfermagem. E se isso acontece é porque são maus informáticos e há má liderança das organizações que devem pôr os informáticos ao serviço dos médicos e dos gestores e dos enfermeiros. E, portanto, é muito a questão da organização, como é que é feito. Aquilo fundamental para percebermos o papel de um enfermeiro preocupado e com vontade de desenvolver projetos e iniciativas na área digital é, primeiro, conhecer o trabalho que faz. Tem que conhecer o serviço, tem que conhecer os problemas, tem que conhecer, perceber que dados é que precisa, que informação é que era importante, será que era importante saber qual é a percentagem de adesão à higienização das mãos, será que um sistema daquele seria importante para melhorar a eficiência e o menor risco de infecção, porque nós sabemos que os hospitais têm infecções, as infecções hospitalares são graves e há muitos doentes que ficam mais dias internados porque infecções hospitalares, dá um custo associado a isto. Será que é perceber primeiro perceber o contexto como enfermeiro e perceber a lógica do enfermeiro com o enfermeiro de dados. Que informação é que eu preciso? Que dados é que eu preciso? E isso é que é importante. E isso põe o enfermeiro à distância da luz do informático. O informático é importante, mas ele apenas nos ajuda a melhorar o sistema de informação para que eu, enfermeiro, possa trabalhar os dados. É isso que é fundamental. Eu não desejo, não é? Eu não quero, não é? Eu não defendo que um enfermeiro se torne um informático. Nada disso. Eu quero um enfermeiro cada vez mais enfermeiro. Eu quero um enfermeiro que saiba efetivamente os dados que precisa e que a informática venha a ajudá-lo a ser mais enfermeiro. E é isso que é importante. O saber de um pouco mais de informática pode ser importante porque pode ajudar a negociar, porque muitas vezes o informático vem, lhe proponho isto. E a pessoa, sabendo um pouco mais, pode dizer, olha, não, e se for aquilo? E ele for outra coisa? Permite talvez um diálogo mais rico e a procura de uma solução mais sólida e mais relevante. Mas aquilo que eu espero do enfermeiro digital é que ele tenha noção da informação que precisa, tenha noção que quando fizer uma consulta para um doente à distância, não é? Um doente da atenção primária, é um doente que teve um problema de saúde a semana passada e, em vez de ligar ao telefone, eu faço uma ligação e falo com ele, vejo como é que ele está. E, portanto, é perceber até que ponto é que as tecnologias digitais podem me ajudar, efetivamente, a evitar que esse doente tenha que vir ao centro de saúde, a evitar outros riscos. Portanto, é isto que é preciso do enfermeiro, não é que seja informático. Muito obrigada. Eu entendo e concordo, é claro que é para alguns, é que talvez eu tenha colocado, mas eu compreendo a sua colocação, é que nós estamos vivendo um momento de, vamos dizer assim, de transição,
né? E, às vezes, para sentir a necessidade de um recurso digital ou de como esse recurso pode ajudar a melhorar o processo de trabalho, em alguns momentos é preciso haver também o contato com essas tecnologias, é preciso conhecê-las. E nós estamos vivendo uma época, eu diria que ainda é uma época de muita resistência. É óbvio que todas as pessoas estão colocando essa questão da Covid, da pandemia, ter pressionado, como realmente pressionou pelo acontecimento, pela imersão no mundo digital. Quer dizer, pela imersão, não, as pessoas praticamente foram jogadas dentro dele, muitas delas, das que resistiam, mas eu sou daquelas que não acredito que, passando um pouco essa crise, mude muito da cultura de alguns grupos, né? Ou seja, se você não, principalmente nas graduações, nos processos de formação, se você não tem contato com a tecnologia, independente de conhecer o processo de trabalho, você também não sabe o quanto aquela tecnologia pode ajudar a aprimorar o seu processo, né? Aí, talvez, um dos aspectos da comunidade é fazer a divulgação, a disseminação, a divulgação dos recursos que já estão disponíveis, estão sendo testados, têm suas limitações, têm suas vantagens, para justamente otimizar o processo de trabalho, né? Eu vou até parar de falar e convidar um colega que está aqui presente, Seônio, que fez esse diálogo com o grupo de TI e é responsável, é um colaborador da plataforma digital da cidade de São Paulo. Seônio, por favor, apresente um pouco. Ele vai ter uma palestra só dele, mas vou ter uma prévia aqui para o doutor Luiz. Obrigado, professora. Doutor Luiz, eu acho que o que a professora Isabel está falando, eu acho que eu concordo plenamente com ela, concordo com o senhor, eu acho que o seu trabalho é espetacular, eu acho que o enfermeiro, ele tem que ser um enfermeiro digital, né, mas ele também tem que ser um enfermeiro clínico, né, então, o que precisamos fazer, nós que estamos aí no desenvolvimento das ferramentas, né? As empresas que desenvolvem essas ferramentas, que colocam aí e colocam os enfermeiros, caem no colo dos enfermeiros, tomam, trabalhem. Na verdade, o enfermeiro que tem mais experiência, o enfermeiro que está na lida, esse profissional mais já no campo de atuação, com experiência clínica, ele precisa estar participando dentro dessas enfermeiras para desenvolver essas tecnologias. E, ao mesmo tempo, essas tecnologias, essa forma de trabalho do enfermeiro precisa chegar na graduação. Então, você tem duas vertentes aí. O enfermeiro com experiência clínica de muitos anos, desenvolvendo, ajudando a empresa a desenvolver a ferramenta e essa graduação, inserindo o enfermeiro, porque ele vai chegar no mercado, ele tem que saber lidar com essas ferramentas, não que ele vai desenvolver. O desenvolver fica para o enfermeiro que está aí há muitos anos, né, atuando clinicamente. E o enfermeiro na graduação, que está chegando, que é importante o que a professora Isabel está falando, se preocupar como esse profissional vai chegar no mercado, como é que ele vai atuar. Chega lá, tem um monte de coisa que ele precisa fazer e ele não tem um embasamento nem teórico sobre isso, né? Porque Facebook, Instagram não é tecnologia, a gente já sabe disso. Isso não adianta, são outras ferramentas. Então, o que eu vejo onde a gente precisa atuar é junto às empresas, né, no desenvolvimento da ferramenta, para atuar a nossa área de enfermagem, né, para não ficar na mão de um desenvolvedor de aplicativos, né, e também atuar na graduação, que é muito importante, porque esse profissional ele precisa saber onde ele vai trabalhar, e na graduação ainda não tem isso, né? Eu acho que é importante esse nosso trabalho. Muito obrigado, concordo plenamente. As suas palavras são muito sábias, a sua experiência é relevante, não é, para isso.
e apenas saliento que é isso, essa capacidade, esse espírito crítico, não é, do enfermeiro, para não se deixar convencer com as empresas que tentam vender as suas aplicações. Mas pegava também aqui nas palavras da doutora Isabel, que é no sentido da resistência, né? Ninguém teve resistência e já que falou também no Facebook e no Instagram, ninguém tem resistência ao Facebook, nem ao Instagram, nem ao celular. Mas porquê? Porque há uma diferença clara, porque assim, o Instagram e o Facebook foram feitos, já foram desenvolvidos com mais de 1000 engenheiros, não é? A desenvolver aquilo. Mas foram feitos propositamente para alinhar, para ser fácil para as pessoas. E é o que nós também queremos. Nós queremos na saúde e na enfermagem também aplicativos fáceis. E, portanto, se o aplicativo for fácil e for útil, não vai haver resistência. O problema é que muitas vezes nós estamos a tentar forçar os enfermeiros a usar softwares e aplicativos fracos. Eu conheço alguns, são interessantes, têm informação, mas são lentos, pois a pessoa tem que estar à procura dos dados. É preciso fazer um esforço grande, investir seriamente na qualificação dos aplicativos de enfermagem para que o enfermeiro, quando veja aquilo, perceba: é isto mesmo que eu quero. É isto ajuda-me nisto e naquilo. Eu, por exemplo, posso contar uma história, é muito interessante. Não sei se também se passa aí. Isto passou-se há uns anos atrás, num dos melhores hospitais aqui de Lisboa, e estávamos lá a fazer um estudo, não é? E a certa altura eu vejo assim por cima da recepção da enfermaria, assim um papelinho pequenino com um número 7, 8, 10, 14, 15. Tem um papelinho escrito a lápis, não é? E eu, o que é isto, não é? E tirei uma fotografia, não é? Tirei a fotografia. Podia ter usado aqui hoje, não é? E tirei a fotografia e depois falei: o que é isto? Isto é o número das camas. É que cada um de nós, enfermeiros, temos de decorar quais são as nossas camas. Então, mas isto era óbvio, isto devia estar digitalizado, quer dizer, devia estar aí, toda a gente devia saber que é um enfermeiro da cama 1, que é um enfermeiro da cama 2, se for preciso ajuda, está ali. Que é que isto não é feito? Que isto é uma coisa banalíssima, não é? E, portanto, é este tipo de coisas que o enfermeiro tem que estar atento. Quais são as informações, quais são as coisas, e depois, como disse o Sionio, é, de facto, tentar forçar, negociar com as empresas e ajudar a implementar os aplicativos que efetivamente ajudam a que o sistema trabalho a ser mais rápido, né? A busca dos processos repetitivos, dos processos eles serem otimizados, né? Eu já vi um aplicativo muito interessante sobre passagem de plantão, que são informações relevantes, importantes, mas que precisam ser otimizadas, e um pequeno aplicativo que ajudava a sintetizar isso. Então, realmente buscar esses pontos no dia de trabalho, no cotidiano de trabalho, que você precisa ter alguns aspectos otimizados, e aquelas funções loop, né, dentro dos sistemas. Mas, doutora, eu vou te dar a palavra para fazer esses comentários e, nesses seus comentários, fazer o encerramento. Estamos nós aqui. Não, só fazer uma coisa aqui. Não, fique à vontade. Esta ideia da passagem de plantão é muito boa, e nós estivemos a trabalhar com um aluno, é uma ideia que fica para o futuro, e se vocês estiverem interessados, foi um sistema com gamificação para ajudar na gestão dos enfermeiros, não é? Porque a questão da agenda, da rotação, às vezes uns não podem. Portanto, toda essa gestão de recursos humanos pode ser feita de uma forma muito mais automática, porque foi das coisas que mais notei quando estive a estudar, a trabalhar nas enfermarias, é que o chefe de enfermagem passava o tempo ao telefone a tentar: olha, este enfermeiro não pode, precisa de ajuda, quem pode, não pode vir. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, hoje em dia existem tecnologias que podem, muito fáceis, para ajudar a gerir este tipo de coisas. Essa questão de nada, só para esse é um assunto que nunca termina. Já teve um hackathon, só para criar um programa para escala, né? Para distribuição em escala, porque é uma coisa complexa, trabalhosa, repetitiva, e que merece realmente, quem conseguir sintetizar, elaborar um software que ajude
isso efetivamente vai ganhar um prêmio Nobel, com certeza. Doutor Luiz, vamos, o seguinte, o nosso tempo, o tempo do senhor, o nosso tempo, ele é precioso como valor de trabalho e ele é precioso como valor de folga, de descanso. Então, nós tivemos uma hora preciosa, maravilhosa. O evento está gravado, vamos passá-lo para o YouTube e eu acho que nós temos um material para trabalhar. Quero aqui deixar o agradecimento aos que estão presentes, está a Ceônio, está a Graciele, Leila, eu e o senhor. Estamos em contato por e-mail, por trabalho. Espero poder contar com o senhor outras vezes conosco aqui, né? No que nós pudermos também ajudar, o Ceônio também está envolvido com essa plataforma na cidade de São Paulo. A Graciele trabalha com terminologias, as classificações de enfermagem, enfim, o grupo ele vai se construindo e esperamos que se torne uma referência, porque nós precisamos realmente nos fortalecer mutuamente numa área que tem muitas inovações, em que estamos todos. Agora não é filosófico no sentido de ser um eterno aprendiz. Agora nós temos que aprender todos os dias mesmo, não é? Então, eu deixo aqui meus agradecimentos, vou trabalhar para o encerramento da nossa reunião, na esperança de que possamos contar com o Dr. Luiz, Ceônio e os colegas em outras, e reiterando a necessidade de nos cuidarmos e de cuidarmos para conseguir conter essa pandemia e deixar aqui um registro da nossa homenagem, da nossa saudade aos que se foram e a nossa homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão nesse enfrentamento mais direto. Muito obrigado. E, usando aquele mote, digital não é distante, estamos juntos. Boa tarde, boa noite. Obrigado, professora. Boa tarde. Boa tarde, professor. Até logo. Até logo. Obrigado.